Ok. Hoje vocês estão tudo falador, hein? O que está acontecendo aí? Colocando conversa em dia. Vamos continuar nosso estudo? Marcos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pedir que Ele nos ajude na leitura de Marcos aí. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, que se renovam todos os dias sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado porque as suas misericórdias são realmente a causa de não sermos consumidos. O seu favor se estende sobre nós, nos dando a cada dia vida, sustentando a nossa vida, nos possibilitando não ter só uma existência, mas ter uma vida em Cristo Jesus. O Cristo que nos salvou, o Cristo que nos resgatou da morte do império das trevas e que nos coloca no reino de luz, de amor, de graça, misericórdia, alegria, justiça, paz. Que possamos realmente entender isso e agradecermos com a nossa vida ao Senhor, Pai. Ajuda-nos mais um dia a ler o Evangelho de Marcos, a entender a mensagem, entender realmente a identidade de Jesus como o nosso Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 6, nós vamos continuar a nossa leitura expositiva. Lembrando que a semana passada a gente viu Marcos relatando aquelas duas histórias de Jairo, não é isso? A filhinha de Jairo, né, que foi ressuscitada por Jesus, e aquela mulher anônima com fluxo de sangue de 12 anos que se aproxima com uma fé extraordinária. Ele fala que pensa no pensamento: se eu tão somente tocar ali no manto, na roupa de Jesus, eu vou ser curada. E ela é agraciada dessa forma, ela é curada, ela é salva pelo poder que sai de Jesus, E Jesus fala: então, mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Lembra que Marcos, o objetivo maior de Marcos está sendo construir a identidade de Jesus. Falar do que? Da boa notícia do Evangelho a respeito de Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus. Ele apresenta isso logo de cara no capítulo 1, mas agora contando as histórias, os acontecimentos, tudo que aconteceu com os discípulos. Marcos está o quê? Ele está construindo isso, e ele está mostrando como as pessoas reagem à pessoa de Jesus, como que a multidão reage, como os familiares reagem, como as pessoas que conviveram com Jesus na cidade de Nazaré reagiram. Quem lembra? Foi o último tempo que a gente viu semana passada. Aceitaram Jesus como Filho de Deus, como Messias? Não, Jesus cita inclusive aquele ditado que o profeta não tem honra na sua casa, porque ele não foi honrado no lugar onde ele nasceu. Ele não foi reconhecido ali, ele não teve a honra que ele teria que ter tido, como Cristo, Filho de Deus na terra, onde as pessoas falam: esse é o filho do carpinteiro, esse aí, aquele lá que a gente viveu, que a gente conhece as irmãs, irmãos. E aí não entenderam que a identidade de Jesus transcendia a sua humanidade e as suas questões ali de criança e da família, tá certo? Então a gente está vendo o que? As reações das pessoas, dos religiosos, da multidão, da família de sangue e dos discípulos, quanto ao que Marcos está contando para a gente sobre Jesus. E a gente vai continuar essa leitura. Continuando a leitura, a gente vai ter um bloco agora, que vai ser o capítulo 6, aí, nós paramos no versículo 7 em diante. Deixa eu só me achar aqui. Da mesma forma, preste atenção de novo o que Marcos ele conta aqui de uma forma um pouquinho mais sucinta, mas lembra daquele que eu tenho repetido várias vezes, daquele sanduíche literário que eu falo? Que Marcos conta uma história, parece que não termina a história, ele conta outra no meio, e aí ele vai terminar a história lá embaixo, aquela que ele iniciou lá em cima. Aqui acontece algo semelhante. O capítulo 30, ele termina o que ele vai iniciar. Capítulo 30 não, versículo 30, 6:30,
ele termina o que ele vai iniciar lá no versículo 6 e 7. Então você vai ver isso aí. Tem uma história grande no meio a respeito de João Batista. Então nós vamos ver aqui o chamado dos 12, o envio que Jesus faz aos discípulos, e ele interrompe a história, e aí entra Marcos interrompe a história e entra na questão de João Batista, da decapitação dele por Herodes. E sempre parece, mas o que tem a ver com a história com a outra? Você tem que entender que sempre tem a ver. Da mesma forma que Jesus está mandando os discípulos fazer uma missão e dando autoridade, João também estava cumprindo a missão dele, e ele foi decapitado por quem ele era. João Batista, ele confrontou o pecado de Herodes, de Herodias. Nós vamos ler tudo isso aí. O que Jesus e Marcos está fazendo? Que do mesmo jeito que João enfrenta dificuldades e uma resistência ao ponto de levá-lo à morte, os discípulos que estão recebendo uma nova missão também têm que estar pronto a receber hostilidades, estar pronto para morrer como João Batista. Então as histórias, elas se entrelaçam, elas se explicam, e ela, na verdade, uma talvez aqui nesse caso complementa a outra, tá? Então Marcos faz esses sanduíches aí que a gente tem falado, esses sanduíches literários, né? Começa com uma história, fala outra, e de repente ele termina aquela história que ele iniciou, e uma vai complementar, explicar ou contrapor a outra de alguma forma. Então vamos ler versículo 6 em diante. Na verdade seria a parte B do versículo 6, né? E ficou admirado com a incredulidade deles. Aí no versículo continua: então Jesus passou a percorrer os povoados, fazendo o quê? Ensinando o quê? A respeito do reino de Deus. Jesus está desde o início ensinando a respeito do reino de Deus. A boa notícia é que o reino de Deus está chegando. Por quê? Porque Ele é o Messias. O reino de Deus iria se implantar na terra quando o Messias chegasse. Então Jesus vem anunciar o quê? O reino de Deus. Por quê? Porque Ele nasceu, porque Ele está ali na frente de todo mundo. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele está trazendo, inaugurando o reino de Deus prometido. Então o ensinamento de Jesus, se vê as parábolas que a gente leu, algumas, não foi? Sempre estavam ensinando a respeito do reino de Deus, como o reino de Deus ia crescer. Aí ele cita a parábola da semente, como a palavra vai ser germinar e vai frutificar. Aí ele faz a parábola do semeador. Então cada parábola está esclarecendo para nós a dinâmica do reino de Deus, como o reino de Deus vai crescer no meio dessa comunidade que ele está formando, chamada igreja, que é a comunidade do Cristo, né? Como vai crescer? Com a pregação do Evangelho. Então aqui Jesus dá então agora uma ordem que dá início então, né, aquilo que a gente fala do quê? Da pregação, da missão da igreja, que agora é para os 12, mas depois se torna a missão de todos nós. Versículo 7: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2, e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Olha só, gente, até agora Marcos está mostrando que Jesus tinha autoridade sobre a enfermidade, natureza, espíritos imundos, correto? Enfermidades, né? Várias aí. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando os seus discípulos, as pessoas que acolheram a sua mensagem, que fizeram um compromisso de segui-lo, largar as vidas, largar lá a família, o pai, as redes, os negócios, não é isso? Seguir Jesus. Agora ele está falando para eles assim: olha, vão de 2 em 2, e eu dou a autoridade. E Jesus pega essa autoridade, como que se assim, gente, olha para a gente entender, como que se a unção do Messias, a unção do Cristo, a autoridade que Cristo tem, ele agora como que se passa, delega essa autoridade para os 12,
que iria continuar junto com ele, cumprindo a mesma missão de pregar o Evangelho, de ensinar as mesmas coisas, de passar para frente o que Jesus estava ensinando, falando do arrependimento, porque o reino de Deus estava chegando, próximo. Ele dá a eles o ensino e dá a autoridade que ele tem para os discípulos cumprirem a missão deles. E ele continua no versículo 8: estas foram as suas instruções. Então olha só, vocês vão de 2 em 2. Deu autoridade sobre os espíritos imundos, e ele deu algumas instruções. Os discípulos iam começar agora a percorrer, também como ele estava fazendo, os povoados, as comunidades estavam recebendo a mesma ordem. E ele fala assim: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Quem sabe o que é um bordão? Quem já ouviu falar o que é um bordão? Bordão é uma vara, tá? Tem a vara e o cajado. Tem o bordão e o cajado, né? O pastor normalmente tinha a vara e o cajado, né? O bordão era uma vara, um tipo de vara para apoio, proteção, né? Para espantar às vezes animais ali, salteadores. Ele era usado para muitas coisas, né, que eles usavam ali dentro do dia a dia deles, o bordão. Então você vai levar o que? Bordão, coisa que era de costume, uma proteção ali, algo de apoio básico ali da cultura, né, da época. Vocês levam o bordão de vocês, levem a vara de vocês aí. Não levem pão. Olha que interessante. Na época, olha aqui é o segundo, nem saco de viagem. Na época eles tinham um saco de viagem, tipo uma mochila nossa. Dentro dessa mochila eles colocavam alimento para fazer os percursos de viagem. Eles colocavam uma roupa extra. Essa roupa extra servia como roupa extra, mas também como cobertor nas noites frias, como travesseiro nas noites não frias. Então era uma bolsa de viagem, uma sacola de viagem. Jesus está falando para ele o seguinte: não leva alimento. Ele está falando, não leva nem o básico, não leva pão, não leva saco de viagem, que já tinha pouca coisa. Chamada de alforje. De alforje, uma sacola. Nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. E essa túnica extra vai ser colocada lá no saco de viagem. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partir. Se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Nós vamos falar sobre isso já. Vamos voltar aí, vou ter que voltar para a gente ler algumas anotações aqui. Eles então, o que eles fizeram? Saíram, pregaram ao povoado que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Quer dizer, a autoridade que Jesus tinha sobre os demônios, sobre as enfermidades, ao cumprir a missão, eles começaram a ter a mesma autoridade. Ao estar debaixo da autoridade, da missão de Jesus, da palavra de ordem de Jesus, o Espírito Santo dá a eles a mesma unção, a mesma autoridade, o mesmo poder para eles pregarem o arrependimento e o reino de Deus. Você entende o que eu estou falando? A igreja, ela está debaixo da autoridade de Cristo, ela recebe a missão de Cristo. Quando nós fazemos a nossa missão, Ele também nos dá poder e autoridade para cumprirmos a nossa missão. Esse padrão ele continuou, tá certo? Mas vamos voltar um pouquinho aqui para a gente fazer algumas observações, né? Ele manda aqui os discípulos de 2 em 2, não é isso? Porque será que Jesus inventa? Já tinha alguma coisa na cultura? Gente, nós temos que entender, Jesus faz parte de uma cultura judaica. Muitas coisas já estavam pré-estabelecidas no Antigo Testamento. Alguns princípios já estavam lá. E Jesus não desfaz de muita coisa, Ele aproveita da própria lei de Deus, a própria estrutura e regulamentação de algumas coisas, para Ele comissionar
os seus discípulos. Olha que interessante, sem pressa aí, abra a tua Bíblia em Deuteronômio 19:15. Deuteronômio, capítulo 19. Versículo 15. Quem achou? Diga amém. Aqui, lembra que Deuteronômio, né, a segunda, uma reedição, na verdade, um dito, né, da lei pela segunda vez. Deuteronomos, nomos é lei, né? Então, uma segunda vez que a lei está sendo exposta ali, por isso o livro de Deuteronômio. E aqui, quando ele está falando de leis, uma das coisas que ele regulamenta é a respeito do testemunho, ou das testemunhas. Aí ele fala assim no versículo 15, olha que interessante: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então existia na lei um princípio do que era um testemunho válido. Obviamente que ele está falando de crime, de incriminar alguém, mas não se aceitava para incriminar alguém, então, portanto, como verdade, só uma testemunha. Tinha que ter, no mínimo, 2 ou 3. O que Jesus está fazendo? Ele está levantando testemunhas. Não é isso que ele fala? Vocês são minhas testemunhas depois? Para que o testemunho dele seja válido na cultura, 2 pessoas precisavam falar a mesma coisa, concordarem. Então existe um princípio, Jesus, ele guarda esse princípio das testemunhas e faz com que suas testemunhas, aqueles que vão falar a respeito dele, vão de 2 em 2, nunca sozinhos. E esse padrão continua na igreja. Paulo não viajava sozinho. Paulo estava com Silas, Paulo estava com Barnabé, Paulo estava com João Marcos. Quando Paulo estava sozinho, ele pedia recurso para a viagem. O recurso para a viagem era dinheiro, alimento, roupa e companheiros de viagem. Tanto é que depois ele agradece os companheiros de viagem. Então a igreja que ajudava Paulo nas viagens missionárias tinha que proporcionar todo o recurso de viagem. E um dos recursos de viagem era companheiro, não viajava só, porque Jesus falou. Isso faz parte da ordem da comissão. Vocês não vão sozinhos, vocês vão sempre fazer a missão, no mínimo mais um, né? Essa é uma questão que a gente fala. E alguns discípulos, como Pedro e outros, levavam a esposa. Tanto é que Paulo fala assim: eu tenho o direito de levar a minha esposa. Ele fala para os coríntios, mas como ele era casado, né, ele falava do companheiro, mas era um direito. Por que os outros apóstolos, Pedro tem, outros apóstolos levam as suas esposas e eu não posso exercer os meus direitos? Ele estava dando uma bronca em algumas questões em relação à igreja de Corinto ali, né, que não atendia Paulo em algumas questões, alguns direitos dele, e ele renuncia o direito por causa do evangelho depois, né? Ele fala: então eu vou renunciar esse direito para que não seja empecilho de eu ensinar o evangelho para vocês. Então esse é o princípio, estou parafraseando aí. Então Jesus vai abordar essa questão enviando de 2 em 2. Isso, como eu disse, fica como o princípio da missão. Então normalmente, na verdade, nós, para cumprirmos a missão, deveríamos seguir essa comissão. Não é um conselho, é uma ordem. Eles não tinham escolha. Eles não estão falando, eles não podem ir sozinhos. Jesus mandou, vocês foram de 2 em 2. O valor daquilo que eles falavam estava intrinsecamente ali ligado ao número de pessoas que estavam juntos. Aí eu ia citar, e vou citar, como esse movimento dos coreanos de evangelização mundial. Você vê o esforço deles, muito interessante, esforço em todos os sentidos, né? Familiar, financeiro, é um gasto grande, mas eles não viajam em 2, eles viajam sempre em grupos, eles se mobilizam em grupos, né, de pessoas
muitas vezes com as esposas, com os filhos, quando podem, porque eles vão, a família toda, eles vão e seguem um padrão dado por Cristo. Vocês não vão sozinhos, vocês vão em grupo, vocês vão no mínimo de 2 em 2, para que o testemunho de vocês seja válido, né? Naquela época válido, inclusive, uma questão cultural. Então, lembra, Jesus é judeu, ele está numa cultura e ele está ali usufruindo, seguindo, na verdade, princípios estabelecidos lá na lei de Deuteronômio. Olha que interessante. E aí vamos continuar, vamos fazer ainda algumas observações. Eles deviam ir na dependência de Deus, não é isso? Não leva a nada, porque Deus ia suprir as necessidades e deixar que aqueles aos quais Jesus os envia providenciassem as coisas que eles precisavam. Aqui tem outro princípio da missão. A pessoa que está fazendo a missão, ela tem que não se preocupar com o sustento dela. Quem quer sustentar essas pessoas? Se eles não podiam levar pão, dinheiro, como que eles iam comer, dormir, viver? Como? Qual é o princípio? Eles sempre iriam usufruir dos bens, da casa, do dinheiro, da manutenção das pessoas que eles estavam ministrando. Esse é um padrão de missões. Como o missionário deve ser sustentado? Ele deve retirar as questões materiais das pessoas que ele ensina. Esse é um padrão. Paulo faz isso o tempo inteiro, ensina. E eu não tenho tempo para falar disso agora, mas se você vai ler em outros textos do Novo Testamento, Paulo fala assim: mas não é justo eles que deram a vocês coisas espirituais colherem coisas materiais? Então aquele que ensina os princípios do Evangelho ao grupo de pessoas, ele deve ser sustentado por aquelas pessoas, ele deve ser sustentado pelo Evangelho. Isso é um princípio, não tem para onde fugir. Eu não estou falando dessa loucura, né, de pastores e líderes aí se enriquecerem à custa dos outros. Não é isso que é certo. Mas o princípio de sustento e de honra e de salário, inclusive dobro salário, que ele considera, né, o trabalhador do ministério recebendo uma honra maior do que aquele que trabalhava, porque ele está trabalhando no reino de Deus, cuidando de pessoas, levando o Evangelho para a salvação eterna. Essas pessoas não podem ser negligenciadas. E Jesus estabelece esse princípio logo de cara. Vocês não vão levar pão, vocês não se preocupem com isso. Vocês vão comer o que tiver na casa. Tem outros textos que explicam melhor isso. Mateus, Lucas, quando ele comissiona em Mateus os 12 e em Lucas os 70, ele vai mostrar isso melhor do que Marcos, esse princípio. E eles tinham que comer tudo que estava na casa, também não podia exigir. A família comia aquela comida, eles chegam lá e começam, igual artista gospel faz hoje, né? Não, eu não tomo, né, qualquer água, eu tomo a água, né, que vem da fonte lá não sei das quantas. Então o cara vai, mas a família não toma, a família toma aquela água da torneira, meu irmão. Você vai tomar a água que todo mundo toma na casa. E esse também é um princípio. Por isso que ele contém. Você não vai ficar de casa em casa, você não vai ficar procurando a melhor casa. Você vai honrar a casa que abriu a porta e vai ficar ali. Não interessa se tem uma casa melhor financeiramente do que aquela. Aquela casa abriu as portas para o Evangelho. É ali que você vai ficar até ir embora da cidade. Por quê? Porque eles não tinham também que estar interessados, né, dos benefícios financeiros somente de cada casa. Então você vê Jesus regulando, né, e equilibrando esses princípios, tanto para o sustento deles, como para não deixar os interesses materiais subir ao coração dos discípulos. Hoje em dia eles falam, eu vou, mas eu quero ficar no hotel. Quero ficar no hotel. Hoje tem um monte de exigência, né, dos pregadores. Não, o pior de tudo é que eles querem, olha só, eles querem ficar no hotel, aí lá no camarim o cara quer aquele tipo de comida, né, ele quer comer camarão com não sei o que, com não sei o que. Então umas exigências que não tem nada a ver.
com o que Jesus ensinou. E o que é pior? A igreja se submete a isso. E tem como fazer alguma. Hoje eles conseguem, por causa do espaço, que eles sabem, por exemplo, as viagens de Paulo, você sabe exatamente aonde ele foi. Então, mais ou menos, eles sabem falar, que época de navio, quando se não pegasse turbulência, eles conseguem falar. Por exemplo, a carta aos Romanos, da onde Paulo escreveu para Roma, ia demorar para chegar lá por mar, mais ou menos ali de 20 a 30 dias. Então, uma viagem de 20 a 30 dias para a carta chegar no destino que ela seria enviada. Alguém, provavelmente disse Febe e mais alguns companheiros, ia levar a carta para a igreja de Roma. Então, quer dizer, onde estava até chegar lá em Roma, você tem um percurso ou por terra ou por mar. Então, tem como hoje levantar uma média, mais ou menos, de um lugar para outro, por terra, tem como fazer isso. Inclusive, sim. Nada, do jeito daqui. O básico. Na cidade ou na casa. Também era relativo. A gente não tem esse feedback dos discípulos, a gente vai ter de Paulo. Paulo, por exemplo, ficou na casa de Priscila e Áquila 1 ano e meio. Tá? Aí em outras casas ficava bem menos dias. Então era muito relativo. Em Tessalônica, por exemplo, se eu não me engano, na casa de Jason, ele teve que ficar muito menos por causa de perseguição. Tiveram que correr com o Paulo de lá. Iriam matar Paulo. Então, em poucas semanas, ele estabelece a igreja em Tessalônica, deixa alguém e vai embora, e foge. Em Éfeso, ele fica mais tempo ali. Anos também. Acho que, se não me engano, 2 anos em Éfeso. Perdoe se eu tiver, às vezes minha memória falhar. Então é muito relativo. O que ele tinha que fazer? Qual que era na verdade o interesse de Paulo? Ele tinha que encontrar, olha o que Jesus ensinou, uma casa, que é o digno, que é o homem de paz, ali fazer discípulo, deixar um núcleo da igreja, deixar uma igreja ali, formar um líder, um representante, um supervisor daquelas pessoas, para que eles pudessem crescer no ensinamento, e depois ele se comunicava com carta, tinha pessoas que traziam notícia de como estavam aquelas pessoas, ele por carta corrigia os erros, quando ele conseguia visitar, ele visitava novamente a igreja. Isso era o trabalho apostólico, para que os fundamentos de Cristo não fossem perdidos por aquela igreja que estava iniciando. Para a gente saber esses detalhes, a gente tem que recorrer a Atos, a gente tem que recorrer às viagens de Paulo. Ali a gente consegue ver mais ou menos quanto ele ficou num lugar, num outro lugar, então você vê, até 2 anos aí, para ele conseguir ficar, ensinar, amadurecer aquelas pessoas, criar, levantar um líder, um supervisor, uma pessoa que depois muitas vezes ia viajar com ele, ia ser enviado por ele para outros lugares, para outros campos missionários. Então é mais ou menos essa dinâmica. Agora, dos discípulos a gente não tem. Provavelmente muito mais curto, porque o ministério de Jesus durou só 3 anos. Então provavelmente aqui eram cidades mais próximas, não eram viagens como Paulo fazia. Paulo estava viajando a Ásia, Europa. Os discípulos eram só aquela regiãozinha ali da Galileia, não ia para os gentios. Então no máximo ele descia, não sei, ponto ali da Samaria para baixo. Você tinha essa região de Israel para eles percorrerem. Provavelmente mais ali onde eles estavam na atividade, na região da Galileia, lá em cima. Tá bom? Vamos voltando aqui. Deu para entender esses princípios, né? Aí essa questão de bater o pé aí, sacudir, né? Se você encontrar alguém que não recebe você, não quer ouvir o que vocês têm para falar, e não recebe, ele fala assim: sacudo a poeira dos pés. Isso é um costume também cultural. Olha que interessante, eu vou ler aqui para vocês. Aqueles que rejeitam o Evangelho, olha que forte, gente. Aqueles que rejeitam o Evangelho devem ser tratados como se fossem impuros.
Em Mateus 7,6 diz assim: não deem o que é sagrado aos cães. É forte para a gente hoje, né? Em outra passagem Jesus fala: não jogue pérola aos porcos. Ele está falando de impureza, de pessoas impuras que não estão prontas e não merecem de alguma forma o Evangelho. Não estão prontas para o Evangelho. Elas não são a terra boa, lembra? Elas são à beira do caminho, ou então são a pedregulho ainda. São pessoas que não estão na condição de valorizar aquela beleza do Evangelho, valorizar aquela riqueza do Evangelho. Então elas estão numa condição ainda de separar os impuros. Olha que interessante, até mesmo a poeira de sua cidade é indigna. Os judeus que voltavam de terras pagãs, olha que interessante, então o judeu estava lá na terrinha dele, terra santa para eles, né? Estava uma bagunça lá, mas era, né? Para eles era tudo ainda o povo de Deus, né? Cheio de coisa errada. Mas o que acontecia? Eles iam para terras gentílicas, que não era fazer parte de Israel. Quando eles voltavam para o território judeu, sacudiam o pé, porque até a poeira que pegou no pé deles, das outras nações, era impuro. Então é como se assim, né? Não quero nem o pó, nem a poeira que veio dos gentios. Eles iam, tinha que ir, né? Eles tinham que caminhar. Mas aquilo, na hora que entrava para o solo sagrado deles, eles sacudiam os pés. Olha como o Evangelho ele dá esse lado para você interpretar cada coisa. Você sacode a poeira, você não se incomode. Tem esse sentido também, mas ali, olha só. Você, por isso que não, olha só, só uma interpretação está certa. Não existe dúvidas. Por que a gente interpreta equivocadamente? Porque a gente não entende o pensamento da época. Agora, se você interpretasse isso, não está de todo errado, porque também é um deixa para lá. Só que é um deixa para lá muito mais profundo, no sentido religioso, no sentido moral, ético, religioso, como diz assim, aquilo lá é impuro, eles rejeitam algo divino, eu sacudo o pé, vocês estão indignos agora diante da mensagem que eu estou portando, e eu não vou ligar mesmo, agora eu vou virar as costas e vou embora. Então, se eu entendo que isso já era um costume cultural judaico, ele está usando essa mesma cultura de uma coisa que já acontecia, e aplicando agora no contexto da missão. O que era de forte então? Qual que era o problema aqui? Os judeus estavam indo pregar para judeus. Olha o problema. Quando ele fala assim, sacode o pé, a poeira do pé, o que esse judeu estava fazendo? Considerando o outro judeu impuro como um gentio. Aí que é forte. A força está aí, porque para ele já era normal sacudir a poeira de terra de gentio, mas um para o outro não. Nenhum judeu sacudia a poeira para o outro, porque eles eram judeus. Aqui Jesus fala: aqueles que não receberem a mensagem, não os receberem, vocês vão considerá-los indignos e impuros como gentios. Pronto. Você percebe que é forte quando a gente entende nessa questão cultural. Seria uma ofensa para o judeu, porque Jesus está mostrando que Ele está trazendo a verdade do reino celestial, do reino de Deus. O judeu, para continuar fazendo parte dessa aliança como povo de Deus, precisa receber a mensagem dele, precisa recebê-lo como Cristo, como Filho de Deus. Senão sairia o que? Cortado da oliveira, como foram muitos. As consequências disso, né? Aí nós vemos aqui então no 12, né?
Perdão, 11. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Quer dizer, eles estão testemunhando contra este judeu que não está recebendo esses discípulos, que estão representando Jesus, a sua mensagem, quem ele é e a sua autoridade. Então, essa poeira, você considerar eles indignos, vai ser um testemunho de juízo, gente, um testemunho de julgamento. Fala na parte B. Qual? A minha terminou aqui. Não. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Isso, a minha tradução não tem. Não tem? Não. Você vê que aí isso aqui, olha, isso é interessante. Isso é interessante. Por que tem essas diferenças de falta de... São poucos, mas tem. Nós temos que entender que tem algumas matrizes gregas, né, dos evangelhos, que alguns tradutores preferem códices mais antigos, outros preferem mais novos, mas que eles acreditam mais fidedignos. Então essas matrizes gregas dos evangelhos têm algumas diferenças. Então eles não sabem se esse texto foi acrescentado depois ou se foi retirado. Então há uma briga. Então alguns tradutores preferem colocar, outros preferem entender que foi colocado depois, porque ele está pegando um códice mais recente, o mais antigo não tem, e aí eles entendem que foi colocado para explicar o texto. Mas interessante, que é exatamente isso que ele entende, que explica o juízo. Isso, mas não tem no original mais antigo, vai ter no outro mais conservado. Aí é uma briga de gente, de arqueólogo, é uma briga nossa. Uma briga deles para entender qual é mais fiel, fidedigno. Alguns acreditam que o mais antigo, ele não é mais fidedigno, né? Por quê? Porque ele estava conservadinho demais, e os manuscritos bons eram manuseados tanto que estragavam. Os que não eram manuseados eram aqueles que eles colocavam de lado. Então essa é uma forma de pensar, né? Então começa esse tipo de coisa. Qual que é o mais fiel? Então alguns tradutores preferem colocar, outros preferem falar, nós achamos que não tinha, que foi acrescentado. E ainda foi colocado como palavra de Jesus. Sim. Porque nesse manuscrito de origem para dar esse tipo de tradução continha essas palavras, tá? Não se sabe se colocado depois, se relatado depois ou no manuscrito original de Marcos. A questão é que, independente, eles fazem sentido no texto, não tem nada, nenhuma problemática ali, não ter ou ter, ele só reforça algo que o texto já está falando. Mas é interessante notar aí, você vê que o meu terminou aqui, né? No versículo 12: eles saíram e pregaram ao povoado que se arrependesse, expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então fica aí o ensino. Aonde ele termina essa história? Eu vou lá para o término só para você entender. Aí lá no versículo 30, olha que interessante. Depois de tudo ele termina o que ele está falando. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele não podia ter colocado isso antes da história de João Batista? Por que Marcos faz isso? Porque a história de João Batista, no meio do término do chamado da missão, complementa, mostra que ao cumprir a missão pode existir hostilidade, e até a morte, como aconteceu com João Batista. Ele coloca então a história de João Batista no meio aí. Vamos ler, versículo 14. O rei Herodes, esse Herodes aí, você sabe que tem vários Herodes, né? Esse Herodes é o Antipas, que estava vivo aí na época.
O rei Herodes ouviu falar dessas coisas. Que coisas? E aí, tudo estava acontecendo, os milagres, né, o poder de Jesus, os ensinos, né, tudo que estava, ele ouviu falar das coisas que estavam acontecendo. Pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Olha aqui Marcos colocando o quê? A perguntinha é assim, latente, né? Que não está ali, não está à vista, está oculta ali, está por trás. Quem é esse? Essa pergunta que Marcos está querendo levantar em cada letra. Quem é esse? Lembra lá na tempestade? Quem é esse que até o mar, o vento obedece? Quem é esse? De novo, quem é esse? Alguns falam que ele é João Batista. Aí vamos lá. João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros dizem ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Lembra que não existia mais profeta como os antigos profetas. Lembra que ficou 400 anos sem profeta. Depois veio João Batista, o último. Aí morreu, quer dizer, esse homem ele ressuscitou, né? Ou então ele é um igual aos antigão lá, ou ele é o próprio Elias, porque existia uma profecia que dizia que Elias viria antes da vinda do Messias. Então ele deve ser Elias. Eles entenderam que ele não era Elias, ele era o próprio Messias, ele era o próprio Cristo. Esse é um grande problema aí, né? Versículo 17: pois o próprio Herodes, 15, outros diziam Elias, e ainda outros afirmavam dos profetas. 16: mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Meu irmão, imagina a consciência de Herodes, imagina a cabecinha desse homem depois que matou João Batista. Agora vem um que estão falando que é João Batista, ele fala: pronto, vai vir atrás de mim. Né? Agora eu estou frito, né? Ele é aquele que eu decapitei. Imagina o que passa na cabeça de Herodes, né? Aí ele diz assim: Herodes tinha dado ordens para que prendesse Jesus, 17, o amarrasse, colocasse na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casaram. O que aconteceu? Herodes casa com a mulher do irmão. E João Batista era o profeta da ética e da moral. E ele não tinha medo de ninguém, nem de Herodes. E literalmente ele enfia o dedo na fuça de Herodes e fala que ele estava em pecado. Não. Ele estava em adultério. Por isso a palavra profética e forte de Herodes. Então o que acontece? Isso cria um conflito. Só que Herodes tinha temor, ele tinha certo receio de João, ele respeitava, com um pouquinho de medo, sabe assim? Só que aí, a mulher, né, de Herodes odiava João Batista. E aí acontece a história, que nós sabemos a história, eu vou passar a leitura rapidamente aí. 18: porquanto João dizia a Herodes: não é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia. Olha que interessante, Herodes, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Gente, esse Herodes ele pode, é um misto de sensações. Então vem um cara, imagina, um cara que aponta: você não pode fazer, você está em pecado, está em adultério. Não devia gostar. Ao mesmo tempo, ele tinha temor, ficava perplexo, admirado com o ensinamento de João, e gostava de ouvi-lo.
Então é um misto, acho que, de sensações, de sentimentos na cabeça de Herodes, né? Que ele tentava, o que eu faço aí? Eu odeio isso que ele está falando para mim, mas realmente é interessante, essas palavras são fortes, mexe comigo e eu admiro, fico perplexo. Então esse misto de coisas na cabeça de Herodes. Sabia que era homem justo e santo, né? Mesmo assim gostava de ouvir. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. O seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias, gente, normalmente isso aí era um costume, o Herodes, que era o rei, comandantes, eles faziam, então, chamavam uma mulher do palácio lá bonita e fazia se apresentar, né, numa dança sensual, onde eles admiravam a beleza daquela mulher que estava dançando, isso todos os homens. Mas não era comum a filha, né, da rainha fazer isso. Então provavelmente Herodias já tinha pensado alguma coisa. Por quê? Porque também era comum, se o rei gostasse, haver um benefício, dar alguma coisa, presentear. Isso não era só com as mulheres. Por exemplo, se tivesse um poeta que se apresentasse, ou um músico, e o rei gostasse, ele beneficiaria aquele homem financeiramente. Era uma dádiva, uma honra, um salário, né, de gratidão e de reconhecimento pelo talento dele. E com as mulheres não era diferente, existiria uma recompensa. Mas provavelmente aqui Herodes se surpreende que era a filha, né, de Herodias ali. Entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. Essa jovem, dizem que mais ou menos, com outras fontes literárias ali, inclusive de Joséfo, que é um historiador da história dos hebreus, que ela devia ter ali na faixa de 12 a 14 anos. O rei disse à jovem: peça, olha só, agradou tanto o cara que ele falou assim, remete um pouco a Esther, quando o rei fala, pode me pedir o que você quer. Só que Esther salva o povo de Deus. Essa aqui tira a cabeça de João Batista, mas é mais ou menos a mesma situação. O rei se agrada com aquela mulher e ele fala isso para ela. Eu acho que ele devia estar meio bêbado, né, para falar isso, né? Peça-me qualquer coisa que você quiser, eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Acho que ele estava meio passado, né? Acho que não estava muito bem aí. Ela saiu, a menina, o que ela fez? Para você ver que talvez já tinha uma conversa. Ela vai lá na mãe. Mãe, aí, o que eu faço? É agora, é agora que nós vamos resolver o nosso problema, né? Que pedirei? A resposta é imediata, né? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. Meu irmão, no meio da festa, não foi depois eu arrumo para você, eu quero agora, numa bandeja aqui no meio, a cabeça de João Batista. E ele tem que simplesmente cumprir o seu juramento. Ele manda um carrasco eram literalmente pessoas que puniam, né, e decapitavam pessoas ali, com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele entregou a jovem e esta deu a sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e colocaram num túmulo. Olha que coisa esquisita. Os apóstolos, reunindo-se a Jesus,
lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Essa é a forma literária de João juntar aquilo que ele tinha falado com a história de João Marcos, juntar aquela história primária do envio. Ele está mostrando que João, por cumprir a vontade de Deus, foi aprisionado e foi levado à morte, decapitado por ser um homem justo e santo. Esse foi o pecado de João. Isso remete ao que os discípulos estão recebendo. Eles estão recebendo uma missão. Do mesmo jeito que João tinha dele, vocês agora têm a minha missão. E Jesus já tinha falado: alguns não vão recebê-lo. Em outros evangelhos fala: vocês vão ser perseguidos, caluniados. Junto com a missão, Jesus está deixando claro: vem o sofrimento, vem a perseguição. A história de João é para mostrar para a gente a história de João, mas também para concluir esse sanduíchezinho aí, dessa explicação de Marcos a respeito de obediência à missão que Deus nos dá. Quando Ele nos dá essa missão para a igreja, espere perseguição, espere pessoas te caluniando, espere pessoas hostilizando, espere, isso vai haver. Entende? E ponto final. Assim como haverá aqueles que vão ouvir, se converter, abrir o coração, seguir, ser a terra boa para ser discipulado e o evangelho crescer. Então nós vamos encontrar isso, né? Não tem como a gente negar essa questão da missão aí. João tinha a missão dele. Logo quando aconteceu isso, João foi preso. João foi preso. Existe um relato, logo quando Jesus inicia o ministério dele, tem um outro evangelho que conta, que João, em preso, ele ainda tem discípulos. Alguns discípulos de João depois seguem Jesus, eram discípulos de João que começam a seguir Jesus. O próprio João, ele tem uma missão. A missão dele era preparar o caminho para o Messias. Ele cumpriu a missão. Ele findou, né? Acabou a missão de João. Ele é preso, ele sai de cena. Ele tem que sair de cena porque ele representa esse que cumpriu a missão. Mas mesmo lá na prisão, ele pede para os discípulos dele: vai lá e pergunta para ele se ele realmente é aquele que haveria de vir. E os discípulos vão para Jesus, fazem a pergunta, e Jesus fala: agora volta lá em João e fala, conta para ele o que eu estou fazendo, que eu estou fazendo isso. Por quê? Porque ao contar o que ele estava fazendo, João ia falar: opa, realmente, porque só iria fazer isso o Messias. Ele ia ter a certeza dele, que ele queria ali, apesar de ter a certeza que ele tinha pelo Espírito Santo. Mas você percebe ali no momento, talvez humano, não é isso? De João, como que você se vai lá confirmar para mim? Deixa eu ouvir da boca dele se ele é. E Jesus atende isso, mas não falando eu sou. Normalmente Jesus não falava eu sou o Messias. Teve uma, duas ocasiões que ele declarou assim: eu sou o Messias. Todas as vezes que havia pergunta, ele falava: vê o que eu estou fazendo, vê o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando, o que eu estou fazendo, porque Jesus estava cumprindo justamente toda a agenda messiânica. Então quem conhecia e eles conheciam, não tinham como negar, gente. Isso que era a grande questão. Então, e Jesus queria que as pessoas ouvissem a voz do Espírito Santo, abrissem o coração. Não adiantava ele impor isso para as pessoas. As pessoas tinham que ser a boa terra, preparada para que o Evangelho chegasse, se fosse iluminado realmente o entendimento deles, eles conseguissem então entender. João teve, no batismo ele teve certeza, aí depois ele deve ter duvidado, ou simplesmente queria uma fala objetiva de Jesus, só isso.
Porque no batismo João não participou ali de toda aquela dinâmica, né? O céu ali se abrir, ouvir a voz do Pai, esse é meu filho amado. Então João mesmo, importa que ele cresça, que eu diminua, eu sou amigo do noivo. Então ele tinha entendimento de quem ele era e de quem era o Cristo que estava na frente dele ali, Jesus, né? Aí as circunstâncias que ele se encontra ali, inativo já ministerialmente, finda realmente o ministério de João. A gente tem que entender isso. Cessa para que um Cristo entre em cena, não precisa mais de João. Ele cumpriu a missão, ele cumpriu as profecias. E João ali naquela situação, provavelmente ele quer, como um ser humano, eu acredito, é uma questão minha agora, né? Nós não temos que ter certeza, mas eu acredito, talvez pensando na gente ali, olha, vai lá, pergunta para ele se ele é aquele que eu entendi, que eu preparei o caminho, tudo que eu fiz. E Jesus dá a resposta para João, conta para ele que eu faço isso. Como diz assim, isso vai bastar para João ter a sua convicção retomada aí, ou simplesmente confirmar o que ele já sabia. Tá ok? Amém? Aí a semana que vem a gente continua na multiplicação dos pães. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus mais um dia, né? Disposição do Evangelho. Deixa eu só, para concluir, deixa eu só ler esse desfechozinho aqui do livro. Em termos simples, essa seção de Marcos ensina que o trabalho missionário inclui oposição e rejeição, como a gente já tem falado. Todos que servem a Deus devem esperar a oposição do mundo. Ao mesmo tempo, missão também inclui a autoridade de Deus na proclamação das verdades do reino. Já que fomos formalmente enviados como representantes oficiais do Deus triuno, saímos para realizar a obra com sua autoridade. Por fim, missão inclui sacrifício. Precisamos depender inteiramente de Cristo e não de nós mesmos, entregando tudo a Ele. Tá? Então aqui a gente resume um pouquinho dessa questão da missão: sacrifício, compromisso com Cristo, obediência, mas ao mesmo tempo a autoridade para levar essa mensagem para frente. Tá bom? Vamos orar. Pai, pedimos diante da Tua palavra aqui, do Evangelho de Marcos, desses relatos, realmente nos ajude a entender a nossa missão, entender o nosso chamado, entender o envio, entender que somos testemunhas de Cristo aonde quer que estejamos. Que possamos, Senhor, ter essa consciência que a Tua igreja, o Ministério Fonte de Vida, a igreja brasileira, a Tua igreja na face da terra, possa alinhar o coração em obediência a esse mandato, em obediência a esse comissionamento de pregar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações, e que o Teu nome seja glorificado nessa obediência. Dá-nos a Tua autoridade para isso, Senhor. Pedimos o poder do Teu Espírito para isso, para que o Teu nome seja glorificado sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.